Muito bem, pessoal. Queria conversar com vocês hoje sobre um pequeno recorte de como eu estruturo os dados para poder estudar, né? Já que na psicanálise a gente precisa muitas vezes percorrer toda a obra de um autor para saber em que momento ele fala sobre determinado conceito, e é necessário fazer isso para ver também como esse conceito se transforma ao longo de sua trajetória teórica, e obviamente a gente não consegue ler tudo, toda a obra sempre, e ter todas as partes em que o autor fala sobre determinada coisa sempre ali à disposição. É por isso, inclusive, que existe o trabalho de indexação, né? De criar índices para que facilite a gente a listar aonde, em toda obra de determinado autor, encontra o conceito tal, né? Agora, recentemente, lançaram um index do Lacan, de todos os seminários deles, custando R$ 400, mas, assim, é um trabalho de 1.000 páginas, no qual você vai poder abrir e saber aonde que determinado conceito estará lá, né? Numa coluna de qual é o conceito que, se você quiser saber, qual é o seminário em que ele está, e um pequeno recorte do que ele fala nesse seminário, né? Isso é um trabalho que facilita muito a vida de um pesquisador, mas é um esforço, né? É uma organização que eu faço, inclusive, há algum tempo, e que me ajuda a não deslizar, assim, a não dar mole em relação a uma mudança do conceito, porque às vezes a gente assume assim, tal conceito é X, né? Mas aquilo muda ao longo da história da teoria, e saber ter uma concepção um pouco mais geral sobre essas mudanças é indispensável na psicanálise para que a gente não tropece assim na nosso entendimento sobre os conceitos, né? Então, eu vou fazer um recorte sobre como eu faço a indexação, né? Como eu crio índice e como isso estabelece um pouco a minha lógica de funcionamento para poder estudar, pesquisar. Eu estou fazendo a estrutura toda da dissertação do mestrado dessa forma. Eu, por exemplo, fiz uma indexação de todos os termos, aliás, de todos os seminários em que o Lacan cita o termo homem dos ratos, né? E eu vou mostrar para vocês. Olha só, esse aqui é um arquivo que eu produzi, assim, do zero mesmo, pesquisando um a um em todos os seminários do Lacan, em todos os livros do Lacan, onde ele citou o Homem dos Ratos, né? Especificamente o termo Homem dos Ratos. Aqui, essa indexação ela não cobre as partes em que ele faz alusões, sem citar diretamente o Homem dos Ratos, né? Como foi um trabalho manual, obviamente eu não li todas as obras, eu fiz uma pesquisa específica em cada seminário. Eu vou ensinar vocês a fazer essa pesquisa, né? Essa indexação aqui, inclusive, está no livro da peça do Antônio Quiné sobre o Homem dos Ratos, né? Saiu um livrinho da peça que tem alguns textos, e entre esses textos está lá isso aqui que foi chamado de tesauro do Homem dos Ratos na obra de Lacan, né? Mas se trata então de pegar todas as vezes que ele cita e fazer um recorte. Isso vai me dar um panorama de como o Lacan abordou o Homem dos Ratos em cada um dos seminários, né? E aí eu consigo então montar na minha cabeça qual foi o seminário que ele disse, o ano desse seminário e o contexto dessa abordagem. Mas para fazer essa indexação aqui, você vai fazer o seguinte: você vai precisar abrir, né, a, ter ali à disposição, né, toda a obra do Lacan em PDF, e esse PDF precisa estar de um formato em que é possível pesquisar. Ou seja, é um formato que não se trata de uma imagem do livro, mas sim um formato em que é possível, você reconhecer cada caractere que está na página, para poder vir aqui na lupinha e colocar o termo que você quer pesquisar. Por exemplo, no seminário 2, que é esse daqui, aparece duas vezes, justamente as duas vezes em que eu coloquei lá no index. E também dá para a gente pensar assim: hoje fazer essa indexação de forma manual, procurando na lupinha, é uma forma, mas em breve existirá esse outro jeito aqui, que é pelo chat GPT, né? Em breve, quando essas obras estiverem lá disponíveis,
ultrapassadas questões de direitos autorais, por exemplo, vai ser possível a gente destacar. Hoje, isso não é possível, infelizmente. Hoje é muito precário, é muito arriscado você confiar no ChatGPT para, por exemplo, fazer essa mesma pergunta, né? Em quais textos do Lacan ele se refere ao Homem dos Ratos? E aí ele lista o seminário 1 e o seminário 3. Ele não fala do seminário 2, que é justamente essas duas menções que a gente acabou de ver. E aí eu questiono ele, eu mando o arquivo do PDF e falo, enviei o arquivo do seminário 2, Jacques Lacan, veja se nesse arquivo ele menciona o termo Homem dos Ratos e lixa a página para mim. E aí ele acerta a primeira, fala que na página 338 tem, e eu pergunto, há alguma outra menção? E ele nega. Então o ChatGPT só observou uma de duas menções. Então, muito arriscado, eu retruco ele dizendo que na página 149 há uma outra menção, e ele diz que eu tô certo, pede desculpas e blá blá blá. Mas assim, para indexação, em breve isso vai ser muito mais fácil. A gente perguntar em quais momentos ele cita. Obviamente, isso vai requerer que a gente vá na fonte para poder ler o contexto, porque só o recorte não vai ser suficiente. A interpretação que o ChatGPT eventualmente fizer, conforme ele se desenvolver, não vai chegar aos pés do que é possível que a gente faça enquanto ser humano, né? E ele erra muitas coisinhas assim, né? Eu faço várias perguntas para ele me dá um panorama que pode até ser usado, mas é muito arriscado você se valer do ChatGPT para isso, hein? Mas em breve, talvez o pago talvez já faça um trabalho um pouco melhor, porque assim, obviamente, né? Eles restringem a qualidade das respostas conforme a opção gratuita e a opção paga. Na opção paga, por exemplo, você conseguiria converter um arquivo PDF para um arquivo OCR. E aí isso eliminaria justamente o problema que, ao fazer a digitalização de um livro, por exemplo, a gente cria uma imagem. E essa imagem não reconhece a letra do que está aqui, né? Ela é uma foto. Então, se a gente abrir um PDF desse livro aqui, que é um livro raro, inclusive, ele não aparece nada, nenhuma palavra que está aqui, obviamente. Mas, se a gente fizer a conversão pelo ChatGPT ou por essa opção aqui, que é o Cam Scanner, e se você fizer então a conversão a partir desse site aqui, que tem uma possibilidade gratuita de fazer isso conforme o tamanho do arquivo, né? Você faz o upload, coloca PDF para o Word, ele vai então fazer essa conversão. Como eu já fiz aqui, eu já vou até mostrar para vocês a conversão em um Word. E aí sim aparece aqui ó, as palavras com os caracteres reconhecidos, alguns erros, ó, porque como foi de imagem. Mas, enfim, para a finalidade do que a gente quer, que é pesquisar termos específicos para percorrer ao longo da obra os momentos em que o autor falou, isso aqui vai ser muito suficiente. Eu queria até fazer isso com outros arquivos maiores. Por exemplo, o seminário 15, ele não está com os caracteres reconhecidos, a não ser que você compre o livro em e-book, e aí sim vai conseguir pesquisar, mas esse aqui, como é uma digitalização que eu fiz, ele não vai conseguir reconhecer. Então é um problema que, inclusive, dá para a gente fazer esse processo de conversão pelo próprio leitor. Esse aqui é o Adobe Acrobat. E aí você teria que pagar US$ 20 por mês para poder fazer essa conversão do PDF para uma edição que permite pesquisa. Está até aqui escrito isso. Mas então essa é a forma em que eu organizo o meu trabalho, né, de pesquisa. E eu espero que isso de alguma forma ajude vocês. Mas o que eu trago aqui é a lógica, né? Eu acho que fazer um trabalho de indexação, criar um índice de todos os momentos em que o autor falou sobre determinado conceito, isso organiza na nossa cabeça, né? Como abordar esse conceito e perceber as suas modificações e ter ali um registro bem organizado, separado de tudo o que a gente vai precisar depois para poder escrever. E segundo, para que a gente faça um trabalho, indexação, um trabalho, como você viu aí, saiu no livro do Antônio Quiné, tem esse tal index da obra do Lacan, que está custando R$ 400, então o trabalho de indexação é algo muito possível para que nós possamos fazer, é um trabalho
extremamente importante, legítimo e que vai ajudar a gente a melhorar a nossa forma de pesquisa. Então é isso, me falem aí quais são as formas que vocês costumam utilizar, se tem alguma solução assim que eu não comentei aqui, mas me falem aí nos comentários, tá bom? Abraço.